E hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns temas quentes do mercado financeiro. Isso aí. Vamos falar do Banco do Brasil, o BBAS3, né? Até onde será que vai essa cotação? E também comentar um pouco de Vale, Vale 3 e CSN, a CSNA 3. Exato. A ideia é tentar entender um pouco os riscos, as oportunidades, né? O que está acontecendo com essas ações. Perfeito. Bom, vamos começar então pelo Banco do Brasil, que deu uma balançada recente, né? Sim, chamou atenção. Na nossa análise, a cotação estava ali em R$ 22,30. Isso depois de ter caído bastante. Veio lá de quase R$ 30. Uhum. Aí muita gente olha aquele dividend yield do passado, né, perto de 14%, impressiona. Mas, assim, tem que ter um pouco de cautela, Com certeza. porque as projeções mais recentes indicam um lucro menor para o banco. E o payout também, que é aquela parte do lucro que vira dividendo, deve cair um pouco, de 45% para 40% neste ano, né? Exatamente. E tem um indicador interessante aí, que é o preço sobre o valor patrimonial, o famoso PVP. Ah, sim. Ele está em 0,69 agora. E olha, a gente foi levantar os dados olhando lá desde 2010. E o que vocês viram? É muito raro, sabe? Um PVP abaixo de 0,7 para o Banco do Brasil aconteceu em menos de 14% do tempo nesses anos todos. É um nível historicamente baixo mesmo. Nossa, bem baixo. O valor patrimonial por ação hoje está em R$ 30,59. Então, 0,69 disso dá os R$ 22,30. Entendi. E olhando para frente, o que as projeções dizem sobre esse valor patrimonial? Ele tende a subir? Sim, as estimativas de mercado, como as do BTG, por exemplo, apontam para um valor patrimonial por ação lá para R$ 33,39 em dezembro de 2025. Ah, então, mesmo com essa projeção de aumento. Mesmo assim, se a gente pegar a cotação de hoje, R$ 22,30, e dividir por esse valor patrimonial futuro, de R$ 33,39, o PVP projetado ainda fica baixo, daria 0,67. Ainda abaixo do 0,7. Isso. Só que tem um porém importante. A gente precisa lembrar do histórico, né? Em outras crises, tipo lá em dezembro de 2015, esse PVP chegou a bater 0,5. Nossa, 0,5 é bem mais baixo. Muito. Se um cenário desses, mais extremo, acontecesse de novo, usando essa projeção de valor patrimonial para 2025, a cotação poderia ir para perto de R$ 17. Caramba, isso seria mais uns 25% de queda em cima dos 22,30. Exato. Então, assim, parece atrativo por estar historicamente baixo, mas o risco de cair mais existe. Não dá para ignorar. É aqui que a análise de risco e retorno fica crucial, né? Não é só olhar o quanto pode subir, mas também o quanto ainda pode machucar no bolso se cair. Perfeitamente. E a perspectiva para 2025, no geral, ainda não é das melhores, continua meio negativa. Então, quem pensa em investir agora talvez precise ter uma visão de prazo mais longo, tipo uns 2 anos pelo menos. Faz sentido. O histórico mostra isso, né? Depois daquelas quedas de resultado em 2015 e 2016, depois em 2020 de novo, o banco levou, sei lá, de 1 ano a 1 ano e meio para engrenar uma recuperação. Entendi. E para reforçar esse sentimento mais pessimista no curto prazo, tem uma posição vendida bem grande no papel, uns 8 bilhões de reais. Ou seja, tem muito investidor apostando na queda ainda. Muita gente apostando contra, então. Bom, mudando um pouquinho o foco, mas ainda em ações, o pessoal tem perguntado sobre concentrar aportes e também sobre Vale e CSN. Uma dúvida que aparece bastante é: faz sentido ter as duas na carteira ao mesmo tempo? Olha, poder pode fazer sentido sim, se a análise de cada uma mostrar que os preços estão atrativos, por que não? Mas é fundamental entender que são bichos diferentes, né? Como assim? A CSN, CSNA3, é um conglomerado enorme. Tem siderurgia, tem mineração forte com a CSN Mineração, tem energia, logística, até cimento agora. É bem diversificada. Certo. Já a Vale, VALE3, o foco dela é muito mais concentrado em mineração, principalmente em minério de ferro. O que elas têm em comum é serem muito cíclicas. Cíclicas, o que isso significa na prática para o investidor? Muita gente ouve esse termo, mas. Significa volatilidade na veia. Tipo, os resultados e as cotações sobem e descem forte, parece uma montanha russa mesmo. Ah, entendi.
É só olhar o histórico recente. A CSN chegou a cair 84% desde o pico lá de 2021, a Vale caiu uns 55% também. É muita queda. Nossa, 84% é muita coisa. E os dividendos acompanham essa loucura. Podem ser gigantes no ano e quase nada no outro. Depende muito do ciclo da economia, do preço das commodities. Então, comprar na baixa parece ser a estratégia-chave para essas empresas, mas tem que ter preparo psicológico, né? Exatamente. Comprar quando está todo mundo pessimista, no ciclo de baixa, pode aumentar a margem de segurança, mas exige paciência, visão de longo prazo mesmo. Talvez mirar lá para 2028, 2029, 2030, para ver uma recuperação mais forte no preço da ação. Entendi. E não pode esquecer, né? A CSN mesmo já passou por um período bem ruim. Foram 5 anos seguidos de baixa, lá entre 2010 e 2015. Tem que ter estômago para aguentar essas fases. Com certeza. E com toda essa volatilidade, esse cenário mundial, às vezes tão incerto, como é que o investidor pode manter a calma, a tranquilidade para seguir a estratégia? Olha, o segredo, eu acho, é focar no que a gente pode controlar, né? A própria estratégia de investimento, a disciplina de fazer os aportes, continuar estudando as empresas. Não se deixar levar pelo ruído. Exato. Ignorar o excesso de barulho do mercado, aquelas notícias de curtíssimo prazo que só geram pânico ou euforia desmedida. Isso mais atrapalha do que ajuda. Se a análise mostra que a empresa é boa, tem fundamentos e está com um preço que parece descontado, o caminho é persistir na estratégia que foi definida. Legal. Então, para a gente resumir um pouco o que a gente conversou aqui. Para o Banco do Brasil, o preço atual, olhando pelo PVP, está sim em níveis baixos historicamente, mas existe o risco de cair mais e a recuperação pode não ser tão rápida. Isso. E para Vale e CSN são aquelas empresas com potencial de retorno bem alto no longo prazo, mas que exigem do investidor tolerância para essa volatilidade toda e muita paciência nos ciclos de baixa. Perfeito. Fica então a reflexão, né? Qual o nível de sobe e desce de volatilidade e qual o horizonte de tempo que cada um está disposto a encarar quando olha para empresas com essas características. Cada estratégia é muito pessoal. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. E para quem quiser se aprofundar, tem recomendações de leitura, né? Quem quiser saber mais sobre a metodologia do senhor Luiz Barsi, pode comprar o livro dele, O Rei dos Dividendos. É um clássico. Sim, muito bom. E tem outros dois também muito bons. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e o Faça a Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. São leituras excelentes para qualquer investidor, sabe? Todos os links estão aí na descrição. Ótimas dicas. E para finalizar, aquele aviso importante. Esse estudo que a gente apresentou aqui não é, de forma alguma, um serviço de análise ou recomendação de compra ou venda. O mercado de ações é renda variável, o risco existe e é real. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor, certo? Exatamente. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.